Boa noite, então, para todos. É para mim uma imensa alegria poder estar aqui com vocês, enviando o nosso abraço fraterno a todos os amigos aí de Cachoeira do Sul, também de todo o Rio Grande do Sul, de todo o Brasil. Recebam o nosso carinho. Rogamos a Jesus que envolva, que inspire a todos nós nesta noite de reflexões, para que, sintonizados com o tema, possamos realmente sentir quão consolador é Jesus em nossas vidas. O quanto é inspiradora, transformadora a sua presença, na medida em que vamos investindo na construção dessa comunhão cada vez mais íntima, cada vez mais profunda com o Divino Mestre e amigo de todos os momentos. Então, fico agradecido e honrado pelo convite que nos foi feito para podermos participar desse mês, 23º, que venham muitos mais, e que todos os que têm participado das palestras ao longo deste mês possam sair de cada uma delas, de fato, renovados e mais inspirados à caminhada com Jesus. E é justamente pensando nesse tema central, na figura inesquecível de Jesus e no que ela representa para cada um de nós, que nos propusemos a refletir sobre essa virtude, que vai ter aí alguns múltiplos significados, que nasce com um determinado significado, mas que ao longo do tempo foi ganhando outras conotações. Virtude esta que foi tantas vezes mencionada, indicada pelo apóstolo Paulo, virtude esta que veremos também trabalhada, mencionada em O Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos cabe, portanto, entender, a fim de podermos realmente traduzir em nosso ser toda a proposta, toda a constelação de luzes que o Evangelho nos apresenta, convidando-nos a expressar essa luz em nós, por meio de nós, a iluminar o mundo, a iluminar caminhos, consciências e corações. E para iniciarmos, para nos conduzirmos aqui em nossa reflexão, vamos recorrer, como já mencionamos, ao apóstolo Paulo, que tantas vezes mencionará essa virtude, a virtude da piedade, nas suas epístolas, especialmente nas chamadas epístolas pastorais, isto é, primeira epístola a Timóteo, segunda epístola a Timóteo e epístola a Tito. São aquelas epístolas em que ele se coloca verdadeiramente como um pai espiritual, orientando esses dois corações que lhe eram tão caros, Timóteo, que ele chega a chamar de filho na fé, e também Tito, um outro jovem que ele também adotou por filho espiritual. Tito, que ele conhece ali na comunidade de Antioquia, e Timóteo, que ele conhece na sua primeira viagem ali na região da Galácia, e torna-se Timóteo um coração realmente muito querido ao seu. Depois, ambos se tornam colaboradores muito ativos, muito prestimosos em toda a tarefa que o apóstolo Paulo haveria de desenvolver. Então, essas epístolas são chamadas pastorais porque elas são epístolas realmente orientadoras para o trabalho. Paulo era ali o grande pastor, o coração mais experiente, mais trabalhado nas lutas, nos testemunhos, que já havia caminhado, acumulado muitas cicatrizes e com elas muitas luzes, sabedoria, e que por isso orientava aqueles corações que estavam se formando na seara. Tito e Timóteo, embora muito jovens, apresentavam já imensa boa vontade, disposição, anseio de servir, e encontraram no apóstolo Paulo esse pai espiritual, esse pastor, esse orientador que os conduzia pelos caminhos de Jesus. Por isso são chamadas estas epístolas pastorais. E, naturalmente, que não se destinam elas apenas a Timóteo ou a Tito, mas também a todos nós, os que vamos nos colocando a serviço com Jesus, os que vamos nos alistando nas fileiras de servidores do Cristo. Naturalmente, vamos identificando também, nesse grande apóstolo, um tutor,
um orientador que muito compartilhou conosco da sua experiência. Tesouros imensamente valiosos de uma vida verdadeiramente transformada pelo Evangelho. Emmanuel, aliás, há de definir o Evangelho como sendo esse código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ele traz essa definição num capítulo em que comenta sobre a vida de Madalena, capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, no qual ele também menciona o apóstolo Paulo como esse grande exemplo de transformação, colocando ali Madalena e Paulo realmente como exemplos a nos inspirarem sobre o que é o Evangelho na sua essência, esse código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Então, quando vamos aprendendo com a palavra paulina, com seus ensinos, com as suas cartas, vamos também nos colocando ali na posição de Tito e de Timóteo, recolhendo esses recursos tão preciosos para que, em os trabalhando em nós, possamos ser cada vez tarefeiros mais úteis às mãos de Jesus, ao coração dos seus auxiliares, dos seus mensageiros. Vamos nos tornando vasos mais purificados, mais preparados, como dizia Paulo, para toda boa obra. É esse o nosso esforço. Irmos a essas epístolas pastorais, pescar ali valores iluminativos que nos possam nutrir, que nos possam fornecer mais recursos para avançarmos cada vez melhores, cada vez mais conscientes na senda com o Divino Mestre. Então, nessas chamadas epístolas pastorais, especialmente nelas, Paulo vai mencionar ou vai se utilizar dessa palavra piedade, no grego, eusebeia. Na verdade, uma palavra também, ou uma virtude, muito exaltada, muito discutida ali no Império Romano. A palavra em latim seria pietas, né, que era uma das principais virtudes exaltadas, destacadas pelos romanos, juntamente da dignitas, que seria dignidade, gravitas, que seria a gravidade, né, a seriedade, a honra, algo nesse sentido. Também a justiça seriam algumas das virtudes mais importantes para os romanos, né? Dentre elas estava ali pietas, que seria piedade. No grego, eusebeia. E para os romanos, essa palavra piedade, ela tinha esse sentido de dever, né, de devoção. O homem piedoso é aquele que entendia, que compreendia, que bem cumpria os seus deveres para com os deuses, né? Eles eram politeístas, então o homem piedoso era aquele que cumpria muito bem os seus deveres para com os deuses e também, né, por extrapolação, como consequência mesmo, os deveres que se ampliavam para com a família, para com a pátria. Então ela sempre tinha esse duplo sentido, a pietas, a piedade. O zelo, o senso de dever para com os deuses, para nós aqui, né, para com Deus, e também para com o próximo. Seja o próximo mais próximo, a família, a sociedade como um todo. Então essa dupla dimensão, essa dupla direção apresentava essa virtude, assim também como a palavra no grego, eusebeia, né, que estava também muito presente na tradição, na cultura grega. Sócrates, por exemplo, era considerado um dos modelos aí do homem piedoso, daquele homem que exercia a piedade, porque consciente e bom cumpridor, né, cumprindo de maneira correta os seus deveres para com os deuses e para com os seus semelhantes, para com os seus irmãos. Então, no sentido original, a palavra piedade ela está associada mais a isso do que propriamente um sentido que ela foi adquirindo mais tarde e que faz parte hoje do sentido, digamos, com que a compreendemos e mesmo que os espíritos, por exemplo, vão trabalhar em torno da piedade. No contexto cristão, a piedade ela foi adquirindo também essa outra forma de expressão, que de certo modo está associada também a esse senso de dever de Deus, ou para com Deus e para com o próximo, mas ela foi adquirindo mais esse caráter também de compaixão, né?
ou de uma certa indulgência, misericórdia, mas sobretudo de compaixão, desse sentir-se tocado pelas dores, pelas aflições, pelas dificuldades alheias, dessa sensibilidade, né, do coração. Então é interessante a gente pensar já na própria origem, na própria raiz etimológica dessa palavra, pietas, lá no latim, a representar esse duplo compromisso para com o alto e para com aqueles que estão junto de nós ou ao nosso redor, o nosso próximo. Também no grego, eusebeia, traduzindo essa virtude num duplo sentido, né? Tanto para com Deus, tanto para com as forças superiores da vida, como também para com semelhantes, para com a sociedade, esse sentido de dever, de devoção. Claro que, ao longo dos séculos, muitas vezes fomos adotando uma postura ou uma compreensão não tão adequada assim no que diz respeito à piedade. Por piedoso, entendia-se muitas vezes aquele indivíduo que era muito zeloso no cumprimento de determinadas práticas religiosas, mas muitas vezes de caráter apenas formal ou puramente exteriores. Então, aquele indivíduo que era muito zeloso no cumprimento de determinadas ritualísticas, liturgias, enfim, aspectos exteriores do culto, aquele que se aferrava muito a esse aspecto mais ortodoxo, muitas vezes à letra, em detrimento até do espírito, geralmente esse indivíduo era tido por piedoso. Mas não é esse o sentido original, quando vamos resgatar lá a própria origem da palavra, e mesmo como ela foi sendo depois trabalhada, os novos sentidos que ela foi incorporando no contexto do cristianismo, no contexto da nossa cultura hoje, em que ela traz também essa feição da amorosidade, né? Ela traz também essa feição da compaixão. E para a gente poder se orientar aqui nesse nosso estudo, como disse, vamos recorrer a algumas das falas do apóstolo Paulo na sua primeira epístola a Timóteo em torno da piedade. Vamos partir delas para trazer algumas reflexões para a nossa vida em torno dessa virtude, da importância de tê-la, de desenvolvê-la em nós, uma vez que o tema central do mês espírita, da reflexão que está proposta para todos nós neste mês, é justamente a figura de Jesus, que, sem sombra de dúvidas, é o mais perfeito, é o mais belo modelo que já nos foi ofertado do que seja a piedade. Em Jesus, essa virtude alcançou ali o ápice, porque o seu coração irradiava, exalava essa piedade para com os aflitos, para com os necessitados, para com os sofredores, no sentido da compaixão, mas também era ele esse modelo de piedade no sentido mais original da expressão ou da palavra. Modelo de dever, de cumprimento do dever, de fidelidade a Deus, traduzido também no compromisso para com o próximo, no serviço ao próximo, no amparo ao próximo. Então, em Jesus, nós temos um modelo do que seja a piedade, exercida em toda a sua profundidade. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 3 da sua primeira epístola a Timóteo, que foi justamente o trechinho que nos chamou a atenção para esse estudo em torno da piedade. Nós já conhecíamos aquela mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 13, item 17, que nos é trazida pelo Espírito Miguel, em que ele fala sobre a piedade. Aliás, uma mensagem muito bela, muito tocante. Um trechinho dela, inclusive, foi lido aí na prece. E quando nós encontramos aqui essa palavra na Epístola Paulina, até já havíamos lido antes, mas desta vez ela nos chamou a atenção. E quisemos então fazer aí alguma conexão, alguma amarração entre o que Paulo nos traz aqui sobre a piedade e o que o Evangelho segundo o Espiritismo há de nos acrescentar. Assim como também o nosso querido Emmanuel, que nos traz uma série de reflexões em torno da piedade.
Então, neste capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo nos traz uma espécie de hino, pequeno cânticozinho, né? Parece uma estrofe assim, que muito provavelmente era cantado ou era divulgado ali na comunidade cristã nascente, em torno da piedade, mas da piedade vista ou analisada em um ser, em um indivíduo, que era esse modelo da piedade, que era esse referencial da piedade. E naturalmente que estamos a tratar de Jesus. Então, Paulo vai nos propor um olhar acerca da piedade a partir de um olhar para Jesus, como modelo de vivência, de expressão da piedade, desse amor irradiante, transbordante, que consola, que alivia, que suaviza os caminhos, as dores, as angústias dos corações. Jesus Cristo, o Consolador, o Cristo Consolador, porque piedoso, porque transbordante em piedade, no sentido mais profundo e mais amplo dessa palavra. Tanto porque era assim tão fiel a Deus, e por isso Deus, por meio dele, se expressava em toda a sua pujança, e também porque isso se traduzia então em compaixão, em sensibilidade para com as dores dos corações aflitos da humanidade que ele veio amparar, ensinando-nos o caminho da libertação, ensinando-nos justamente por meio da piedade que sublima-se no amor, o caminho por excelência libertador do ser em direção a Deus. Então ele vai tomar Jesus como esse exemplo, como esse modelo, para que, em analisando-o, em sentindo a Jesus, em sentindo a força das suas palavras, possamos ir aos poucos penetrando em todo o mistério do que seja a piedade. Possamos ir aos poucos desenvolvendo, exercitando a piedade. E é nesse sentido, então, que ele começa dizendo, né, antes de apresentar propriamente o pequeno hino, ele afirma: seguramente, estou lendo aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Vocês, se lerem em outra tradução, encontrarão ligeiras diferenças, mas essencialmente o espírito é o mesmo, né? Seguramente, grande é o mistério da piedade. Olha que interessante. Grande é o mistério da piedade. Como a dizer assim, que é um universo ainda desconhecido, no qual a gente vai penetrando aos poucos. Porque nós, espíritos imperfeitos, estamos aprendendo a amar. Estamos conjugando ainda as formas mais simples do que seja o amor, o amar, em busca um dia daquele amor plenificante, daquele amor abundante que em Jesus nós o vemos em toda a sua glória. Mas nós estamos penetrando nesse mistério do que é a piedade, do que é o amor, do que é a compaixão que Jesus nos ensinou. Jesus é para nós um oceano. Estamos ainda caminhando meio que na praia, dando os primeiros passos ali, adentrando nesse oceano, nesse grande mar que é Jesus. E quanto mais a gente vai mergulhando, mais vamos nos embevecendo, mais vamos nos encantando com o oceano de maravilhas, de grandeza, de amor que é Jesus. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. É grande o mistério da piedade. Porque esse mistério da piedade, nós o temos ali contido em Jesus. E Jesus nós estamos começando a conhecer. Nós estamos começando, de fato, a tê-lo por amigo. Embora ele seja nosso amigo há muito, há milênios, nós agora é que, de fato, começamos ou estamos começando a vê-lo assim, a senti-lo assim, como amigo. Porque para tê-lo, de fato, como amigo, para fazermos-nos amigos dele, é preciso amar. É preciso aprender com ele, aplicar aquilo que nos ensinou. Ele mesmo dirá no Evangelho de João: sois meus amigos, ou sereis meus amigos,
se fizerdes aquilo que vos orientei. Porque é por meio do exercício do amor, do servir, da brandura, que vamos sensibilizando o coração, ampliando a nossa percepção e então, de fato, estreitando laços com o Cristo de Deus, sentindo-o mais vivo e mais presente junto de nós. A cada dia, em cada instante, vamos fazendo de fato dele nosso amigo. Mas ele é esse oceano. E por mais que com ele comunguemos, por mais que avancemos, sentimos que há ainda mais profundidade, há ainda mais grandeza, mais riqueza por descobrir. Então ele começa dizendo isso e aí ele prossegue, né? Ele, fazendo uma referência a Jesus, foi manifestado na carne. Algumas outras traduções vão colocar aqui Deus, né, foi manifestado na carne, porque, em verdade, Jesus, como aprendemos pela doutrina espírita, sendo o Espírito puro, foi a mais pura expressão do Criador que a humanidade terrestre já viu. É o que se encontra na questão 625 do Livro dos Espíritos e mesmo no comentário de Allan Kardec. Então, Deus, por meio do Cristo, se manifestou no mundo. Kardec chega a dizer no livro A Gênese, a partir da orientação de alguns espíritos, que Jesus seria o médium de Deus. Por meio dele, Deus diretamente se expressou junto à humanidade terrestre. Mas ele, em Cristo, Espírito puro, veio ter conosco, desceu às limitações da carne. E por mais que meditemos sobre isso, por mais que tentemos abarcar, alcançar toda a grandeza desse gesto de amor, nós ainda não conseguimos fazê-lo em toda a sua apreensão, alcançá-lo em toda a sua grandeza. Me recordo de uma mensagem de Emmanuel, que é muito bela, que se encontra no livro Pão Nosso, capítulo 62, chamada Jesus para o Homem, em que praticamente toda ela é Emmanuel descrevendo o que representou a renúncia, o sacrifício de Jesus. O quanto ele, de fato, se apagou, o quanto ele desceu para poder nos elevar. Desceu, naturalmente, sem perder a altura, como também diz Emmanuel. Mas não cabe ainda em nosso entendimento e, sobretudo, em nosso sentimento ainda tão estreitos, a magnitude da piedade, do gesto de amor contido nessa escolha, nessa vinda de Jesus para ter conosco. Partilhando aqui das limitações da matéria, partilhando do convívio de nós outros espíritos ainda tão imperfeitos, para apresentar-nos a chave libertadora do Evangelho. Então, por isso também que Paulo está dizendo que grande é o mistério da piedade, porque a simples reflexão no gesto de Jesus vindo ter conosco, nós já não conseguimos alcançar a totalidade do que aí está contido. Mas o que sabemos é que ele veio. Como Emmanuel conclui, naquela mensagem que citei do capítulo 62 do Pão Nosso, humilhou-se, abaixou-se, diminuiu-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Humilhou-se, apagou-se, para que nós outros pudéssemos aprender o caminho da elevação e pudéssemos, enfim, brilhar. Fazer brilhar a nossa luz para glorificar a Deus. E Emmanuel conclui essa mensagem com uma pergunta: ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no teu reino. Então é o que está traduzido nessas palavras aqui de Paulo. Quanto amor há em toda essa vida, em todos os atos, em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar que Jesus expressou enquanto aqui esteve. Se pudéssemos simplesmente meditar nisso, nas palavras dele na cruz, nas palavras dele a cada aflito, a cada sofredor, nas palavras dele diante dos seus algozes, diante daqueles que o abandonaram, dos próprios discípulos, dos apóstolos,
que no princípio não souberam manter-se fiéis, se pensássemos no infinito amor que ali contém, a traduzir-se em perdão, em indulgência, em misericórdia, enfim, em piedade, nós já estaríamos assim nos repletando de forças inconcebíveis, de um alento, de uma inspiração imensuráveis para a nossa caminhada, porque esse universo misterioso da piedade, da granditude, né, da grandeza do amor de Deus, que a gente vai acessando um pouco mais, quando vamos pensando no fato dele ter caminhado conosco. Então, ele foi manifestado na carne, justificado no espírito, prossegue Paulo. Porque qual foi a verdadeira grandeza, qual foi o selo que realmente fez de Jesus e do seu legado algo imortal, algo de um valor inconcebível, que o tempo não pôde apagar, que nada poderá superar na terra. O que foi que trouxe toda essa riqueza ao mundo? Foram os títulos que ele teve? Foi o povo no qual ele nasceu, o local, as circunstâncias, as influências que ele teve? Foi isso o que definiu a grandeza da sua tarefa ou foi o espírito de cada uma de suas ações? Naturalmente, a refletir o espírito divino, a inspiração divina. O que conferiu a grandeza que ela tem, né, à tarefa de Jesus foi o sentimento. Foram os valores do espírito que Jesus agregou a cada atitude, a cada palavra. Porque riqueza material ele não a teve, nenhuma, de nenhum tipo, nem fama, nem poder, nem influência. Naquele tempo, não. Passou como um simples galileu. Mas o espírito que ele imprimiu em tudo que fez foi o que justificou, marcou a sua tarefa, a sua vinda, a sua estada, definiu para a humanidade terrestre um divisor de águas entre antes dele e depois dele. Porque tudo o que ele fez estava em sintonia, representava a própria vontade divina. E por isso mesmo é eterno, é perene, é indestrutível. Todos os grandes impérios, como os imperadores, passaram, são hoje história, estão hoje os restos desses impérios, né, as relíquias nos museus ou nas ruínas. Os imperadores, aqueles que foram tão poderosos, já reencarnaram aí em condições difíceis, dolorosas, estão em processos de reajuste, de resgate, todos os espíritos que passaram, semeando muitas vezes destruição, imposição, lágrimas, perseguição, embora trazendo algumas expressões de progresso material, todos eles estão aí na luta evolutiva, já desceram do pedestal, enquanto que o Cristo permanece lá, intocável, no seu pedestal divino e sublime, que os séculos só fazem realçar, bem como a sua mensagem, face facho cada vez mais luminoso, a conduzir e a orientar os panoramas, os horizontes da humanidade. Então, justificado no Espírito, toda a riqueza de Jesus era invisível, porque foi legada na forma de sentimentos, de princípios, de valores, de ação, de inspiração gravada no coração dos seus seguidores. É com o Espírito somente que Jesus tem enriquecido de maneira inigualável o mundo, a humanidade, para que a gente possa perceber o valor do coração, o valor da piedade, a riqueza e a grandeza do amor, forças muito mais poderosas do que todos os exércitos, forças políticas ou monetárias ou bélicas reunidas. Porque todas essas outras passam, muitas vezes semeiam muitas lágrimas para o porvir, resgates dolorosos para aqueles que delas se utilizaram de maneira equivocada, mas a força do amor
A força, esse grande mistério da piedade, move o mundo, transforma corações, educa, liberta, abre horizontes, ilumina caminhos. Então ele foi manifestado na carne, justificado no espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações. Então até mesmo os anjos, quando ele veio ter conosco, entoaram hosanas de alegria, porque para eles era um momento culminante, eles que contribuem com o Divino Mestre na condução e coordenação do processo evolutivo no orbe terrestre, cantaram naquela noite inesquecível de Natal: glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos aqueles de boa vontade, ou paz na terra e boa vontade para com os homens. As legiões angélicas que vinham glorificar o Senhor, aquele que na terra ostenta merecidamente esse título de representante do Senhor do mundo, do Senhor dos mundos, do Senhor dos universos. Na terra, Jesus é o Senhor que o representa, o Senhor dos senhores, nosso Pai Criador. Então, aparecido aos anjos, até os anjos se alegraram, glorificaram pela sua estada entre nós, proclamado às nações, porque a sua mensagem, fluindo qual seiva divina, pelas raízes aí dos corações, congregando, reunindo corações, foi percorrendo o mundo, foi se difundindo, era a força do amor, ganhando o terreno, não só geograficamente, mas, sobretudo, terreno íntimo nas criaturas. Graças ao exemplo dos mártires, resistindo a tamanhas, a imensas perseguições, pelo amor que sentiam, expressando a piedade até mesmo pelos seus algozes, pelos aflitos necessitados, multiplicavam sem trabalho, em serviço, em amor, e com isso ia com eles a boa nova libertadora, a boa nova redentora, a conclamar os corações para as alegrias do reino de Deus. Então foi proclamado às nações, com um incêndio, a força do amor, a mensagem de amor se espalhou por todas as partes. Um bom incêndio, o fogo do amor a purificar as imperfeições dos corações, o fogo do amor que se acendeu muitas vezes nas piras das perseguições, mas que por isso mesmo iluminou todos os séculos do porvir, no exemplo daqueles mártires da era gloriosa do cristianismo primitivo. Então foi proclamada às nações. E o apóstolo Paulo teve uma grande parte nisso, uma grande influência nisso. Crido no mundo, porque foi encontrando corações receptivos, corações dispostos. Desde os primeiros momentos, no chamado a Simão Pedro, a André, para que fossem pescadores de almas, esses corações foram então se multiplicando pelo exemplo convincente, pelo testemunho eloquente daqueles que acendiam essa luz em seus próprios corações, daqueles que se faziam páginas do Evangelho vivo, como parte da mais bela história epopeia já contada, já escrita no mundo, inspirada em Jesus. Então ele foi proclamado às nações, crido no mundo e exaltado na glória. Porque qual é a maior glória que Jesus espera, da qual ou com a qual Jesus se felicita? A glória de ver a mensagem do Evangelho gravada, esculpida em um coração, em uma consciência. Paulo mais tarde também diria, em outra carta, em outro momento, né? Numa de suas cartas, ele diria: porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. E essa é a glória que mais felicita Jesus. Não são os louvores que entoamos a Ele, os quadros, os templos, os monumentos que erigimos em seu nome, a glória que Ele mais espera, aquela que mais o exalta,
aquela que mais contribui para a sua causa sublime e divina, é de uma consciência tornada tabernáculo do Cristo vivo. Uma consciência que se torna, de fato, página viva do Evangelho, a ser lida pelas vidas ao seu redor. Então ele foi exaltado na glória daqueles que tornaram-se, de fato, representantes seus, que expressaram em suas vidas a sublimidade dos princípios que ele apregou e viveu em plenitude. Então esse pequeno hino paulino, cristão daqueles primeiros tempos, sintetiza para nós esse mistério da piedade. Sintetiza para nós tudo que vem sendo o trabalho do Cristo ao longo dos séculos, a começar antes mesmo da sua vinda, mas especialmente a partir da sua vinda, quando nos trouxe esse exemplo, esse referencial maior. Pela riqueza da sua piedade, pelas reservas incontáveis, incalculáveis de amor e piedade que trazia, ele vem mobilizando tudo isso, ao ter vindo estar conosco, ter se manifestado na carne, pela riqueza do Espírito, pelo testemunho que nos trouxe, naturalmente amparado, secundado pelas legiões angélicas que colaboram com ele nesta causa. A difusão dessa mensagem mundo afora por meio dos corações, que dela foram se fazendo instrumentos, páginas vivas. Os corações que vão então recebendo isso e vão se tornando também reservatórios, canais desse oceano inesgotável de piedade que flui do coração de Jesus para balsamizar as dores de toda a humanidade, mas que pede no mundo vasos que possam transportar essa água da vida, como Emmanuel nos dirá, uma mensagem muito bela no livro Mais Perto, capítulo 25, em que ele diz que a piedade é a água da vida. Porque sem essa água da vida, sem a piedade, sem a compaixão, sem o amor, não haveria vida, não haveria renovação, não haveria refrigério, não haveria purificação, não haveria esperança. Assim como sem água a vida no mundo é impossível. O mundo seria estéril sem a água da vida, que é a piedade, a vida em sociedade. A humanidade se tornaria um caos. A convivência impossível, intratável, insuportável. Mas graças a essa água que vai percorrendo o solo árido dos corações e vai trazendo verdura, vai trazendo brandura, refrigério, bálsamo, purificação, sobretudo frutificação, é que então a vida vai se tornando possível. A vida vai se tornando então bela, vai se tornando encantadora, porque estão existindo ou existem no mundo aqueles corações que se tornam receptáculos desse reservatório infinito de piedade, que verte do coração de Jesus para alcançar a humanidade. Exaltando, então, a glória do Cristo por meio das vidas transformadas para a glória do bem, como definido lá atrás acerca do Evangelho. Então é muito bonito pensar nessa maneira pela qual o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui a piedade, né? Tomando Jesus como referencial, Jesus que incorpora esse duplo sentido da piedade, tanto o sentido do dever, da devoção, a fidelidade que ele expressa a Deus, a traduzir-se também no espírito de serviço para com o próximo e na compaixão que ele tem para com o próximo. É essa a síntese da piedade que em Jesus nós vemos e que caberá, portanto, a nós desenvolver. Porque mais adiante, no capítulo 4, versículo 7, Paulo irá nos dizer: exercita-te na piedade. Isto é, como tudo na vida, como qualquer conquista exige de nós disciplina, perseverança, esforço, prática, constância, a fim de se tornar cada vez de fato mais espontânea, assim também a piedade demanda de nós exercício a fim de se consolidar. Emmanuel mesmo, ao comentar esse versículo de Paulo, 1 Timóteo 4:7, no livro Ceifa de Luz, capítulo 15,
Vai nos dizer que não existe nenhuma habilidade, nenhuma qualidade que chega ao espírito sem apoio na prática, né? Sem se fundamentar, sem estar aí baseada na prática, no exercício. Ninguém possui, portanto, uma piedade que não tenha construído. E para construí-la é preciso exercitar a compreensão, o trabalho no bem, praticar a abnegação, porque tudo isso vai sensibilizando-nos às fibras do coração e a piedade vai sendo a resposta mais natural, mais espontânea desse nosso novo modo de ser, formado agora, elaborado a partir de Jesus e do seu Evangelho. É preciso exercício. Isso me faz recordar o Livro dos Espíritos, na questão de número 894, quando Kardec pergunta sobre aqueles para os quais o bem parece assim tão natural, tão sem esforço. Pergunta se eles teriam o mesmo mérito. E os Espíritos dirão: é porque eles lutaram outrora e triunfaram. Ninguém chega a essa condição sem ter lutado, sem ter se exercitado antes. Agora o bem se lhes tornou um hábito. Os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, mas porque outrora mobilizaram a vontade, empenharam-se, exercitaram-se na piedade, e então ela se consolidou. E é o que nós vamos buscando fazer em olhando para Jesus, em acolhendo os seus ensinos, em nos deixando tocar pelas suas palavras. Vamos desenvolvendo esse novo caminho interior, criando uma conexão mais profunda, mais livre, mais aberta entre coração e cérebro, cérebro e coração, sentimento e raciocínio, para que possamos, ao analisar as outras pessoas, deixar-nos tocar pela luz do coração, da piedade, para que a nossa análise não seja fria, para que não nos falte indulgência, para que não venhamos a cair na inclemência, na intransigência. É preciso esforçar-nos por compreender. Esse é o exercício da piedade sobre o qual Emmanuel vai nos falar. Para que, paulatinamente, venhamos a ser como Jesus. Porque uma das construções que mais me impressionam, que mais me tocam no Evangelho, é o número de vezes que a gente vê essa sequência, né, nas palavras do Evangelho. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. Em vários momentos no Evangelho, nós vamos ter essa construção. Jesus vendo um sofredor ou um conjunto de pessoas aflitas, em sofrimento, a multidão, por exemplo, e vendo-os, moveu-se, tocou-se de íntima compaixão. Porque essa é a resposta natural do coração já plenamente exercitado na piedade, para o qual a piedade já é resposta espontânea, coração que já alcançou tamanha sensibilidade em suas fibras, que diante da dor alheia sente-se tocado, e então move-se à realização. Porque a piedade trata também desse aspecto prático da religiosidade. Como disse no início, ao longo dos séculos, muitas vezes a piedade foi confundida como uma devoção exterior, né? O cumprimento de rituais, de fórmulas religiosas, né? Às vezes até de práticas ascéticas. Um indivíduo é muito piedoso, mas portas adentro do coração ainda duro, ríspido, intransigente. Essa não é a verdadeira piedade. A verdadeira piedade é aquela em que o coração é tocado e passa, para além das linhas teóricas apenas, a uma realidade prática de atuação, de realização. É o que vemos em Jesus. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. E ele então vai ao auxílio. Diante da multidão, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão e, abrindo a boca, os ensinava as palavras de vida eterna. Vendo este ou aquele aflito, movido de íntima compaixão, ia em direção para fornecer-lhe não só o amparo ao corpo, mas, sobretudo, ao coração. Então, a piedade destaca também esse aspecto prático da religiosidade, sem a qual estaremos ainda na fé que é morta, pela ausência de obras que a vivificam. Estaremos ainda na religiosidade ao qual muitos de nós temos, infelizmente, estado acostumados,
ao longo dos séculos, aquela muito brilhante nas linhas teóricas, no campo da teoria, mas bem distante do que efetivamente seja a prática, o auxílio. E é por isso que esse é o enfoque que o Espírito Miguel nos trará em torno da piedade, quando trata do tema no Evangelho segundo o Espiritismo. Sintetizando, de certo modo, tudo o que nós trouxemos até aqui, puxando naturalmente um gancho ou fazendo uma conexão também com aquilo que Paulo nos traz acerca da piedade, tendo em Jesus esse referencial. Miguel nos dirá, lá no capítulo 13, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então ela é como que a precursora da virtude por excelência, do ápice da virtude que é a caridade, a própria virtude divina a brilhar na criatura. A piedade é a sua irmã, a que a antecede, a que prepara caminhos, a que começa a construir o anjo que se plenificará na perfeita expressão da caridade. É quando o ser humano começa, de fato, a deixar efetivamente a animalidade, a adquirir a humanidade, preparando-se para a angelitude por meio da piedade, que começa com esse senso de dever, mas que daqui a pouco vai se tornando espontaneidade do coração. A princípio, vamos ao auxílio pela compreensão do dever, mas daqui a pouco isso torna-se o nosso modo de ser, a nossa alegria de viver, o alimento da alma. Como ele mesmo vai dizer, Paulo, mais adiante, no versículo 6 do capítulo 6, é grande ganho a piedade com contentamento, quando isso passa a ser mais do que dever, contentamento, alimento da alma. Como dizia Jesus, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai por excelência, senão espraiar, espargir caridade, piedade, bondade no solo dos corações. Então, o que ele diz? Ah, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então, o olhar compassivo, né? Esse amor, essa devoção, esse dever para com Deus que vai se traduzindo nessa compreensão do dever de fraternidade para com o próximo, que vai se traduzindo nessa brandura, nessa indulgência, nessa compaixão para com as fragilidades do próximo, para com as suas dores, angústias. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. Lembra a definição de Emmanuel? A piedade como a água da vida? Pois bem, esse bálsamo, esse refrigério que se derrama sobre as feridas, sobre as chagas, sobretudo morais, das criaturas e dos corações, é a piedade. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Então, como a lágrima, que é ao mesmo tempo doce e salgada. Salgada, amarga, porque muitas vezes nasce da dor, mas doce, porque muitas vezes representa também esperança, purificação, renovação. Assim, a lágrima que derramamos na chaga de um coração ferido, ela amarga, porque é ali dor, vislumbrar, contemplar a dor, a queda alheia, é difícil, é doloroso para um coração sensível, mas ela representa também expressão de amor. Ela representa força que fecunda e que alimenta a esperança, a resignação, o estímulo, a inspiração. Então, ela tem esse misto, né? Que na verdade é muito diferente do vazio das alegrias do mundo, da aspereza, da amargura que os excessos e os prazeres deixam depois na alma. É bem diferente do que
a piedade proporciona ao coração. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Olha aqui a conexão dos dois sentidos de piedade, né? Amor, compaixão e devoção, devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido é essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, Miguel aqui também nos apresenta Jesus, o divino Messias, como essa perfeita expressão da virtude da piedade, em todas as suas múltiplas faces, em todas as suas múltiplas feições. Quando essa doutrina, mais adiante ele diz, né? O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos. Lembrando Jesus, e vendo-os, foi movido, foi tomado de íntima compaixão, que vem lá das entranhas, do íntimo, do mais profundo do ser. É o que vamos desenvolvendo essas raízes de amor com Jesus, no exercício da piedade, no exercício da abnegação, que dizem-nos os Espíritos, na questão 912, é o melhor meio para superarmos a predominância da natureza corpórea, para que em nós passe a predominar o Espírito, que, como lemos lá em Paulo, é o que de fato dá valor a tudo que fazemos, é o que de fato confere eternidade à nossa atuação. Então, é a piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Deixemos florescer, deixemos frutificar em nós essa planta divina. Deixemos essa força nos contagiar, esse mistério da piedade nos inundar. Façamos-nos vasos, canais, para que ela possa transbordar e alcançar os nossos irmãos. Não procedais como esses egoístas, endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturba por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Então, não acreditemos numa tranquilidade que seja alienação, que seja alimentada pela indiferença ou pelo egoísmo. Por mais que envolva a piedade certa aflição no contato com a dor alheia, há também muita, imensa consolação, renovação, porque por meio de nós o amor divino, o amor do Cristo pode fluir, beneficiando tanto aqueles que são amparados, mas também, em primeira instância, a nós mesmos que nos fazemos vaso para essa água da vida. E aí, mais adiante, já concluindo, o Espírito Miguel nos dirá: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Temos aprendido, com a doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Mas, pelo que depreendemos de nossa reflexão hoje, é a piedade o primeiro passo nessa construção ou nessa salvação, deixando-nos tocar pelo exemplo maior que nos foi ofertado, desse mistério grandioso, desse oceano imensurável de piedade, que é Jesus, na grandeza do seu coração, fazendo-nos dele instrumento dessa água da vida, para quem, distribuindo refrigério, esperança e consolação, possamos avançar também em cada vez mais sublime expressão do que seja o amor, a força redentora e libertadora da vida. Que Jesus, portanto, nos inspire, que possamos com ele
e, a partir dos exemplos dele, exercitarmos dia a dia na piedade, para que ela seja então luz em nossos caminhos, luz para as vidas ao nosso redor, preparando-nos todos um dia à perfeita comunhão na caridade, que é a força libertadora e salvadora da vida. Que Jesus abençoe e inspire a todos, muita luz, paz e piedade para cada um de vocês.